Olá mundo, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o fluxo do Mihaly. Fique até o final do vídeo que eu vou dar duas dicas super importantes que como elas podem mudar a sua vida. De 0 a 100, mudar completamente a sua vida, ok? Então fique até o final do vídeo, mas antes vou falar sobre o fluxo. Como vocês viram, ainda bem que não sentiram, mas a teoria do fluxo tem muito a ver com a atividade que é prazerosa para você. Então, faça atividade prazerosa que ocupe seu tempo e também tome cuidado com a atividade. Atividades não prazerosas, elas podem ser benéficas também, como é o caso de lavar roupa, mesmo que a roupa não saia com um cheiro muito bom. Aqui está você, todo sorridente, com os braços longos e precisa iniciar uma atividade. Então, toda atividade ela exige um desafio. Então nós temos essa primeira linha aqui. A segunda linha é da habilidade. Toda atividade também exige uma habilidade, né? Seja ela pequena ou grande. No começo da sua atividade, ainda você não tem desafio e ainda não tem habilidade. Então, é um momento que você tem apatia. Isso que está escrito no primeiro círculo. Quando você tem mais habilidade e ainda não tem desafio, você começa a ter o tédio, representado pelo T. E, no final, se você tem muita habilidade e não tem nenhum desafio, você tem o estado de relaxamento. Então, é representado pelo R. Aqui, subindo, então você começa a ter mais desafio na sua atividade. Só que a sua habilidade ainda não cresceu. Então, nesse ponto, você começa a ter preocupação. Então é um estado de preocupação, porque sua habilidade é pequena, mas o desafio começa a ser maior. O segundo passo que entra na sua mente é a parte de ansiedade. Então o desafio é muito grande e sua habilidade ainda não é suficiente para realizar a ação. Então, todos esses estados, a atividade, seja de um lado da preocupação que o desafio é muito grande ou do lado da habilidade que ela acaba não ocorrendo. Mas nesse ponto acima, onde tem a letra E, é o estado de excitação. É o estado de estar excitado com a habilidade e com o desafio no mesmo nível. E o outro ponto é o controle, representado pela C. Desculpa, o lado da excitação é quando você tem o desafio no máximo e a habilidade ainda não está suficiente. E no caso do controle, é quando a sua habilidade está no máximo e o desafio não está suficiente. Então você tem o controle, né? E, por fim, você tem o fluxo. O fluxo acontece quando a excitação e o controle eles estão em harmonia. Então, é uma área da sua atividade que você perde a noção do tempo e todos aqueles pontos que foram descritos anteriormente. Então, sempre quando a excitação aumenta e aumenta o controle, você continua no fluxo. Então, se o controle ou a excitação estiverem muito acima um do outro, daí você sai do fluxo, né? E começa a ir para um dos lados ou do tédio ou da ansiedade, né? E quando você está no fluxo, você está mais feliz, está com a atividade prazerosa na sua vida. Então, é sempre o controle da estação, é sempre a harmonia da estação e controle para você criar o seu fluxo. Então é isso, pessoal. A teoria do fluxo do Mihaly fala muito sobre a relação das nossas atividades com o tempo, né? Então esse balanço que nós fazemos, essa balança do tempo que nós desprendemos uma atividade e a atividade em si, se ela é prazerosa ou não. Então não necessariamente que toda atividade que a gente está no fluxo significa que ela vai ser benéfica a longo prazo, né? Assim como toda atividade que não estamos no fluxo, ela vai ser maléfica. Então, por exemplo, o caso de lavar louça, lavar roupa e varrer a casa, para mim, eu não entro no fluxo fazendo essa atividade, mas ela é extremamente necessária a longo prazo, né, para a saúde. Então, são essas atividades que a gente tem que levar em consideração e ver quando a gente está no fluxo ou não. Pode ser num estudo, trabalho ou
quando a gente sai dessa atividade e vai fazer uma atividade corriqueira, né? Vamos analisar o gráfico. Não tem roteiro, dá liso. Você não sabe nem o que falar na sequência de palavras. E aí, essa é a magia do cinema, roteiro. Nada, e até a próxima. Namastê. Vamos criar o roteiro. Vamos analisar o gráfico.